Olá, seja bem-vindo à terceira aula da terceira semana do Excel. Meu nome é Johnny Lopes, professor de informática com mais de 10 anos de experiência no mercado. Essa planilha nós estamos desenvolvendo aqui na terceira semana do Excel, a partir da aula 2, uma calculadora do IMC. Na aula 2 eu deixei essa planilha para você fazer o download. Então, se você não baixou ainda, clica aí acima, acesse a aula 2, baixa a planilha, executa todo o passo a passo da aula 2, aí a sua planilha vai ficar desse jeito. E aí nós vamos continuar. Hoje nós vamos fazer um tratamento de erro aqui, vamos trabalhar aqui com o cálculo do IMC, com o se erro e com a função ses. De 1 a 5, aqui na nossa tabela de alunos, nós temos 6 matrículas. Então o número 7 em diante não existe. Então quando eu digitar aqui o 7, vamos fazer aparecer aqui aluno não cadastrado. O objetivo é esse. Então nós vamos utilizar uma função, vou clicar duas vezes para editar. Antes da PROC-V, vou colocar aqui, ó, se erro, ponto e vírgula, valor do se erro. Ou seja, se tudo isso aqui for um erro, eu posso, ponto e vírgula, colocar assim, aspas, aspas, para deixar em branco, ó, fechar parênteses, ficou em branco. Então, se for um erro, deixa em branco. Ou, ao invés, então tá aqui, o 1 trouxe Maria, o 6, Albertônio, 7 seria um erro, não existe. Eu posso deixar em branco, ou eu posso colocar assim, por exemplo, ao invés de aspas, aspas, eu coloco aqui, ó, aluno não cadastrado. Cadastrado. Aluno não cadastrado. Pronto, pressiono a tecla Enter, apareceu aluno não cadastrado. Coloquei 10, aluno não cadastrado. 2, Marieta. Perfeito até aí? Então, assim, a função se erro, ela é uma função simples que você coloca ela antes de qualquer outra função ou um conjunto de funções e no final você coloca o resultado. Caso aquela função venha dar um erro, você coloca o que você quer que apareça, tá certo? É simples assim. Para o peso, esse aqui é o peso, vamos colocar aqui, atual. Aqui é o peso atual que o seu aluno dessa academia ou desse grupo de pessoas ele está matriculado, é o peso atual. Eu vou trazer o peso atual também da tabela alunos. Então é a mesma coisa. Eu só vou verificar lá que o peso está na coluna 3. Então é a mesma função, igual, proc-v. Eu vou procurar através do ID, dentro da tabela alunos, na coluna 3, um valor exato. Pressiono a tecla Enter, deu que Marieta tem 90 quilos. Eu posso aqui, tá 2, se eu colocar 20, aluno não cadastrado, aqui apareceu ND. Aqui no peso eu não vou colocar assim, se o aluno não está cadastrado, se não está cadastrado, então eu não tenho que retornar peso, então não tem que trazer. Nesse caso, eu vou colocar aqui o se erro, tá? Se for ResProc-V, aí nesse caso vai ser aspas, aspas, ou seja, se o aluno não está cadastrado, eu não vou fazer cálculo algum, perfeito? Aí de repente você fala, mas para que isso? Para que isso? Vamos ver, vamos deixar 100. Vamos deixar 100 por enquanto. Tá? Vamos retornar a altura? A altura está na quarta coluna. Então, igual proc-v, estou procurando isso aqui dentro da tabela alunos, na quarta coluna, um valor exato. Pronto, 165. Vou calcular o IMC. Na aula anterior a gente viu o IMC. O IMC é o peso vezes, tá? Vezes a altura, tá? A altura ao quadrado. Então, ao quadrado pode ser, tanto faz eu colocar altura vezes altura, C6 vezes C6, tá? Eu retornei aqui. Opa, peraí.
é o peso dividido, misericórdia, né? O peso dividido pela altura ao quadrado. Pronto, o IMC deu 29,4. Isso aqui eu expliquei direitinho na aula anterior e outras aulas do canal. Por isso que eu tô rapidinho aqui, nós estamos criando essa calculadora. Então, se é ao quadrado, é ele vezes ele, né? É altura vezes altura. Ou altura ao quadrado no Excel, você faz assim. O acento circunflexo, 2. Dá no mesmo. Tá? Tá? Porque aí 2, aí é ele vezes ele, é a mesma coisa. Mas aí você sabe as duas formas de fazer. Então aqui eu trouxe o IMC. Beleza, você fala, tá tudo perfeito. Não precisa nada. Então, olhando assim, tá tudo perfeito. Não precisa de esse erro. Só que se eu colocar aqui, por exemplo, aqui um número que não existe, 30. Olha ali. Já deu aqui ND, ND e aqui também deu ND. E poderia até dar um outro tipo de erro. Aí fica feio, né? Então, já que vai ficar feio, então vamos resolver, vamos colocar lá o nosso se erro. Se erro, tudo isso aqui, então zero. Aqui também, se erro, isso aqui, então zero. E aqui agora, o IMC, olha lá o que aconteceu. Mudou o tipo de erro agora aqui, deu valor, tá? Deu valor porque aqui está em branco. Aqui, aqui não está zero, está em branco. Então ele não vai... O que ele vai fazer a divisão como se fosse um texto, aí ele dá esse erro valor, porque é um espaço na memória aqui, espaço vazio é diferente de zero, tá? Mas enfim, vamos lá. O que vai acontecer aqui? Aqui nós vamos colocar... Será que o se erro funciona? Se erro, isso aqui, então zero. Vamos colocar aqui 1, ó, tal. Vamos colocar aqui 2. E nesse caso aqui eu só vou diminuir as casas decimais, deixa assim 31,14. Deu certo também. Vamos lá, 30, tá? Ou 1. Teria outra forma de fazer isso aqui, tá? Uma outra lógica, usando uma outra lógica, eu poderia fazer assim também. Ia dar o mesmo resultado. Ao invés de se erro, eu colocaria se, tá? Se B6 for diferente de vazio, então eu vou calcular isso aqui. Caso contrário, eu vou deixar vazio. Pressiona a tecla Enter, é a mesma lógica. Eu acredito que com o se erro ficou melhor, tá? Perfeito, aqui agora nós vamos para a situação atual. A situação atual tem a ver com IMC. Aqui é a calculadora do peso ideal. Esse IMC tá bom para a Maria? Bom, vamos ver. Tem uma tabela. Essa tabela aqui eu baixei da internet. Você pode procurar, pesquisar no Google. Tá? Essa aqui é uma tabela básica, simplificada. Tá? Existe às vezes lá por faixa também de etária. Tá? Aqui eu não estou considerando faixa etária, apenas o IMC. Não estou considerando o IMC para homens, um para mulheres e outros para crianças. Não estou considerando isso. Isso você vai analisar melhor, né? Vai pesquisar melhor. Estou com a tabela básica simplificada aqui, que está dizendo aqui que o IMC menor que 16 é magreza grave, de 16 a 16,9 magreza moderada, de 17 a 18,4 magreza leve. Enfim, aí eu organizei isso aqui para trabalhar com a função se, ou no caso aqui o Excel 2016, eu vou utilizar a função ses. Vou aumentar aqui só para você ver aqui. Opa, chamando de cego. Então tem a função se na versão Excel. Então tem a função condicional SE na versão Excel até a versão 2013 e a partir da versão 2016 foi acrescentada a função ses. É a mesma função, é uma função condicional,
só que essa aqui você vai trabalhar com mais facilidades. Aí eu vou mostrar para você a diferença aqui agora. Então nós temos aqui vários testes lógicos que nós vamos fazer. Porque aqui é menor que 16, aí eu coloquei aqui 16. De 16 a 16,9. Aí aqui eu coloquei 17. Porque eu vou colocar assim, na calculadora. Vou fazer com a tradicional função se. Se o IMC, tá? Se o IMC for menor, menor igual não, menor, que aí eu clico na tabela e clico 16. Porque é menor que 16, tá? Então, menor que 16, ponto e vírgula quer dizer então ele vai buscar magreza grave. Caso contrário, se, abre parênteses, se o quê? Se o IMC, que está aqui na D6, tá? D6, for menor que quem? Eu clico aqui em tabela e clico em 17. Se for menor que 17, ponto e vírgula, magreza moderada. Se você está começando agora, tome cuidado quando você estiver fazendo esta função com duas planilhas. Porque você tem que fazer na ordem que eu estou fazendo. Aqui agora eu não posso clicar lá em calculadora, porque eu estou aqui em tabela. Então eu tenho que continuar minha função. Caso contrário, se abro parênteses, eu não posso colocar aqui agora se D6, porque eu estou em tabela. Não é D6 de tabela. Então eu tenho que clicar em calculadora. Aí se eu quiser escrever D6, eu posso. D6, porque eu estou em calculadora. Tá? For menor. Mesma coisa, se eu for espertão, aí eu coloquei aqui, então aqui foi menor que B2, aqui foi menor que B3, agora é menor que B4. Eu vou colocar B4 para mim não ter que ir em tabela. Eu tenho que ir em tabela. Ou então eu tenho que escrever tabela, né? Tabela, exclamação, tá? Exclamação B3. Do contrário, B3 não, B4. Do contrário, eu tenho que ir lá, ó, tabela, e vou clicar em menor que o quê? 18,5. Para que o Excel coloque aqui, ó, tabela, para ele mostrar o endereço da planilha, que é o vínculo, tá? B4. Então você tem que saber esses macetes. Tem pessoas que estão batendo cabeça aí no meu canal para fazer uma função como essa. Menor, né? Mas bate cabeça, não deu certo, por quê? Porque coloca, porque, né, não sabe a hora de mudar. É só respeitar do jeito que eu estou fazendo aqui a lógica. Então, se for isso, então é magreza leve, aí você vai até o fim. Se e vai até o fim. Eu nem vou terminar. Por quê? Isso aqui é até o fim. Quando chegar no final, você vai e fecha a quantidade de parênteses que você abriu. Mas eu não vou até o final. Por quê? Porque o objetivo aqui é mostrar a função ses. A função se eu creio que você já sabe. Já tem no canal. Inclusive a função ses também. Mas vamos lá. Então a função ses, qual que é a diferença? Vamos ver? É igual ses. Se esse MC for menor, aí eu vou clicar em tabela, menor que 16, tá? Menor que 16, então magreza grave, tá? Caso contrário, aí a diferença aqui, básica, a primeira diferença é que eu não preciso colocar, caso contrário, ses, novamente. Eu só vou de novo aqui. Eu cliquei aqui em calculadora, então aqui é D6, eu não posso clicar aqui, eu vou colocar aqui, ó, D6 menor. Menor que o quê? Menor que tabela 17, então magreza moderada. Caso contrário, tá vendo? Eu não preciso colocar mais C. Eu volto, calculadora, D6,
menor que 18,5, então magreza leve. Essa primeira diferença. Então, quando eu volto aqui em calculadora, ele pega aqui calculadora D6, não é isso? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar isso aqui. Caso contrário, Ctrl V, eu estou voltando lá. Tá? Então, calculadora D6 menor que 25, então saudável. Ponto e vírgula. Calculadora menor que 30, então sobrepeso. Ponto e vírgula, calculadora. Estou voltando lá, tá entendendo, né? Estou voltando em calculadora D6. Porque eu copiei e colei a mesma coisa. Eu falei que isso é só pegar a planilha com a exclamação e o endereço. Então pronto, calculadora menor que 35 é obesidade grau 1, ponto e vírgula, calculadora, estou apertando Ctrl V, calculadora menor que 40, ponto e vírgula, obesidade grau 2. Aqui agora tem uma curiosidade dessa função CES. Porque na função se você sabe, você coloca assim, se tudo isso aqui for falso. Aí você coloca assim, então, né? Você coloca então e você clica na última condição que você quer. Porque se tudo que você falou aqui foi falso, então só pode ser o que tiver para frente, maior de 40. Né? Aqui eu coloco assim, ponto e vírgula, verdadeiro, tá? Verdadeiro. Então, isso aqui. Essa é a forma de finalizar a função CES. Tá? Eu escrevo verdadeiro para colocar o último argumento. Então, você tem 10 testes lógicos para fazer. Você faz 9, ponto e vírgula, escreve verdadeiro e coloca a condição para o 10º teste. No nosso caso, o 10º teste, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos 8. Fizemos 7 testes, ponto e vírgula verdadeiro, o 8º eu coloco aqui. Tá? E aqui eu fecho apenas um parênteses. Então tem 3 diferenças entre a função CES e a função SI. Tá? Na função SI comum, eu tenho que fechar aqui 8 parênteses, porque eu fiz 8 testes lógicos. 7, né? Porque o último, tá bom? Pressiona a tecla Enter. E ele deu que Marieta está com sobrepeso. Ela tem o IMC de 29,38. Nós vamos verificar lá na nossa tabela. De 25 até 29,9 é sobrepeso. Até 29,9. Ela tem 29,38. Então, ela está com sobrepeso. Eu posso diminuir mais uma casa decimal para saber, ela tem 29,4. Coloca aqui número 2, 90, obesidade grau 1, IMC de 31,1. Até 34,9 é obesidade grau 1. Então está correto. Tá? Tá corretíssimo. Coloca aqui 3. Logo aqui o 6. Deixa eu ver o 5. O 5. 42,2. A partir de 40 é o mórbida. A partir do 40 é o mórbida. Tá? Para você entender com clareza a diferença do SI para o CIS, se você ainda não entendeu, então acesse as aulas do meu canal para aprender mais sobre função SI. Recomendo também se tornar um assinante do nosso portal. Nós criamos a escola online, a escola de Excel online, com o método Excel Descomplicado. Então nós temos lá a aula do curso básico, intermediário, VBA
e agora estamos lançando o curso de Excel do básico ao avançado Excel 2016. Acesse, tem o link aí e eu te vejo amanhã na quarta aula da terceira semana do Excel. Um abraço e até a próxima.